Bem, pessoal, boa noite mais uma vez. Vamos dar início à nossa reunião. Já temos alguns participantes. Como o professor Davi colocou inicialmente, eu sou o professor Emerson, estou assumindo a coordenação da nossa especialização. Estou chegando no NEAD agora de janeiro para fevereiro. Estou me ambientando ainda nesse processo. Eu sou professor da UFESA, da nossa instituição, desde 2009. Já trabalhei anteriormente com educação à distância, mas já faz um tempinho bom isso. E estou retomando essa tarefa agora para desenvolver esse trabalho na coordenação junto com vocês. É uma atividade em que nós vemos, que eu vejo constantemente o que é que os professores estão fazendo, estão planejando, vejo o trabalho dos tutores e essa oportunidade de eu ver um pouco melhor vocês, a gente conversar, se ouvir, e eu queria começar destacando que eu estou aqui disponível para a gente tirar dúvidas, para a gente resolver problemas, para ver dificuldades, para a gente superar qualquer obstáculo que possa ter nesse percurso dessa especialização. Eu não conheço ainda lá no Moodle, não vi a ferramenta, mas eu acredito que tem uma ferramenta de notificação para você me mandar uma mensagem, mas eu vou disponibilizar ao final o meu e-mail enquanto professor da UFESA. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, me passa uma mensagem, vamos tentar conversar, vamos tentar resolver. Se eu não souber, eu vou atrás, eu vou ali bater na porta do professor Davi, vou conversar com a equipe do NEAD e a gente vai conduzindo da melhor maneira possível essa experiência aqui com a gente. Tudo bem, pessoal? Então, mais uma vez, estou de portas abertas para a gente conduzir esse trabalho. E um primeiro ponto, aliás, um segundo ponto que nós precisamos tratar é o TCC, trabalho de conclusão de curso, para finalizar a especialização de vocês. Vocês têm desenvolvido as atividades com os professores, com os tutores, cursado os módulos das disciplinas, mas enquanto especialização, além desse conteúdo, vocês produzem também. Vocês devem produzir uma publicação científica, devem produzir um trabalho de conclusão de curso que mostre o que é que vocês aprenderam nessa especialização e como é que isso vai contribuir na formação profissional de vocês. Para isso, nós temos alguns pontos desse TCC que eu quero discutir com vocês. Haverá outros momentos para tirarmos outras dúvidas como essa, como esse momento agora, de reunião com todos, além, é claro, do contato com a coordenação, com o professor de disciplina de metodologia e os orientadores que irão orientar o TCC de vocês. Tem muita informação, gente, tem muito detalhe, tem muita minúcia. Eu não espero que vocês peguem todos esses detalhes numa reunião de uma hora e pouco. Eu gostaria que vocês saíssem daqui tendo a noção do que é que tem pela frente. E conforme vão desenvolvendo as etapas iniciais, procurando a coordenação, procurando os tutores, procurando orientadores, para acertar os pormenores, conferir os detalhes, tirar as dúvidas que vão surgir, porque elas sempre surgem. Isso que eu estou apresentando para vocês já é uma sugestão da reunião de ontem. A gente está no mesmo formato da de hoje, mas a gente está elaborando um passo a passo do TCC. O que é que vocês têm que saber? E em que ordem as coisas vão acontecer? Antes de passar para esse passo a passo, eu quero só mostrar. Isso aqui é quando eu entro no Moodle. Quando eu entro no Moodle, tenho acesso a todas as disciplinas, a sala das disciplinas, mas o mais importante aqui para a gente
essa sala da coordenação. Essa aqui é a minha sala virtual para ter o contato com vocês. Dentro dela, tem essa parte geral aqui, ó, esquerda, mas o importante está aqui. Orientação de TCC. O que eu vou falar para vocês vai estar aqui nesse espaço. E provavelmente a dúvida que você vai ter no futuro vai estar respondida aqui nesse espaço. Dá uma olhadinha depois, com calma, com tempo, nesses documentos que estão aqui disponíveis. E caso sua dúvida persista, entre em contato com a gente. Então, tem um documento aqui que é o modelo do TCC, tem um termo de consentimento. A lista de orientadores não está disponível para vocês ainda, vai estar até o dia 28. Carta de aceite, são alguns documentos básicos. Vai estar tudo nesse espaço aqui. Ok? Vamos voltar para esse nosso passo a passo. Primeiro de tudo, até o dia 28, nós iremos liberar essa lista de orientadores. Quem são as pessoas, os professores, a grande maioria professores da nossa instituição, da UFESA, professores que têm conhecimento, que têm experiência, que vão poder orientar o TCC de vocês. Nós estamos até essa sexta, acho que até hoje ou até próxima semana, aberta para inscrição desses professores. Já temos cerca de 60 e pouco orientadores interessados em acompanhar o trabalho de vocês. Nessa lista que vai ser disponibilizada para vocês até o dia 28, vai estar lá o nome do professor, a formação dele. Então, tem gente da área de pedagogia, do direito, da computação. Fica a seu critério, ao seu gosto, escolher quem é que você acha que consegue dialogar melhor. Tem o e-mail para contato, e é através desse e-mail que você vai lá passar uma mensagem para ele. Bom dia, boa noite, professor. Sou aluna da especialização lá do AEE, e eu queria conversar contigo sobre a orientação do meu TCC. Ele já está te esperando. Ele já está consciente disso, aguardando o seu contato. E tem também eixos temáticos para orientação. Desenvolva o seu TCC em torno desses, se não me engano, 9 eixos. Eu só estou parando um minuto, porque enquanto eu falo, vem chegando o pedido de entrada, e tem que dar clicando para um lado e para o outro. Esses 9 eixos, eu vou mostrar para vocês agora. Cadê? Só para dar um exemplo, e esse documento vai estar disponível para vocês, primeiro eixo é como um tema. Um primeiro tema, política de inclusão e formação de professores. Por um exemplo, você queira trabalhar seu TCC nesse campo, nesse assunto. Então, nesse assunto. Então, você procura o orientador que está ali disponível para trabalhar essa questão. Outro eixo, inclusão e tecnologias assistivas na educação, ou inclusão e ensino na escola pública. Se, por um exemplo, você é professor de Libras, você já é professor de Libras, já trabalha com essa questão e quer fazer seu TCC em torno dessa questão de Libras, nós temos... Cadê? Ensino de línguas. Aqui. 8º eixo. Ensino de línguas e educação especial. Aquisição, aprendizado, formação. Você vai procurar o orientador que diz que tem disponibilidade para orientar trabalhos nesse 8º eixo. Esses eixos, esses 9 eixos, eles são temas
a partir dos quais você vai trabalhar o seu TCC. Todo esse documento vai estar disponível para vocês poderem olhar quem são os orientadores que estão disponíveis, em que eixos. Viu isso? Segunda etapa, escolhe. Escolhe o que é que você quer trabalhar, com quem. Escolheu, faz o contato. Lembrando que cada um desses orientadores tem um limite de 5 alunos por orientador, para que não corra o risco de um professor pegar 10 orientações. Não tem como fazer direito, né, gente? Não tem como uma pessoa trabalhar. Então, é um limite de 5 orientações, 5 alunos. Para a quantidade de orientadores que nós temos e de alunos, tem até uma folga nisso aqui. Então, você vai escolher o seu eixo temático, escolher esse orientador, manda um e-mail para ele. Manda um e-mail, se apresenta, de preferência, e eu dou um conselho, se me permitem. Olha para esses eixos direitinho, vai pegar esse documento, ele já está disponível lá na sala da coordenação, olha para esses eixos, escolhe qual é o que você acha que se identifica mais, que tem. Olha qual é o que você quer fazer o seu TCC e já começa a pensar. Eu quero fazer o meu trabalho de conclusão de curso em torno de que assunto? Sobre o quê? Eu trabalho numa sala de AE, eu já trabalho numa sala de AE, e eu tenho uma criança que ela é autista, suporte 2, e eu queria fazer um estudo de caso em torno dessa criança. Ou eu trabalho com língua portuguesa, letras, e quero trabalhar questão de tecnologia assistiva, numa sala de fundamental. O que é que você quer fazer? O interessante é que você possa entrar em contato com o orientador, tendo uma noção do que é que você pretende, você gostaria de trabalhar. Tendo essa noção, o diálogo desenvolve melhor. O orientador ele vai te dar sugestões, ele vai comentar, vocês vão amadurecer essa ideia, o tema do seu TCC. E até, se for o caso, de você dizer assim, olha, eu não faço ideia do que é que eu faço no meu TCC. Acontece. Diga isso para o orientador. Se, professor, eu sou aluno da especialização, gostaria, vi seu currículo, vi que você está disponível, gostaria de fazer meu TCC contigo, mas eu não tenho, eu não consegui pensar num tema. Podemos conversar? Tudo uma questão de conversa, de diálogo, vão trocando e-mails, o contato oficial que a gente disponibiliza é o e-mail. A partir desse e-mail, dessa troca de mensagens, se o orientador se sentir à vontade de dar o telefone, o WhatsApp, para vocês irem conversando, quiser fazer uma chamada no Meet, para vocês irem conversando, como estamos fazendo agora, aí fica entre vocês. E aí permite que vocês vão desenvolvendo e amadurecendo o assunto do TCC de vocês. Mas esse professor, esse orientador, concordou, ele aceitou orientar você, nós temos uma carta de aceite que ele precisa assinar. Porque é uma forma de fazer o compromisso, formalizar esse compromisso. Uma carta de aceite que está aqui, tá lá na sala da coordenação também. É só ele preencher, vai colocar o nome dele, eu, fulano de tal, professor do departamento tal, lá da UFESA, ou de onde ele tiver, a universidade que ele tiver vinculado, declaro que aceito o compromisso de orientar o acadêmico, você assinou, datou, fez tudo ali, você pegou essa carta de aceite,
manda para mim. Entra lá na sala da coordenação. Cadê a sala da coordenação? Tá vendo aqui, ó? Upload da carta de aceite. Aí eu recebo e fico sabendo que o orientador tal está orientando Pedro, está orientando João, está orientando Maria. E é um compromisso que fica firmado. E se por um acaso esse orientador sumir, demorar para lhe responder mensagens, acontece. A gente não sabe o que que tem por aí, mas se por um acaso ele está mais ausente, com essa carta de aceite, com esse compromisso que ele firmou, eu posso ir lá. Professor, o senhor não tinha se comprometido a orientar João, a orientar Maria? Como é que está indo? É uma forma da coordenação cobrar os orientadores e acompanhar o trabalho, para que possa se desenvolver e poder transcorrer o melhor possível. E, pessoal, eu vou, eu vou, Martin, eu vou pedir para a gente suspender as dúvidas por um minuto. Eu sei que vai surgir, a gente vai abrir para todas as dúvidas. É porque tem muito detalhe, tem muita questão, vai suscitando várias dúvidas, mas às vezes a sua dúvida eu vou falar daqui a pouco. Então eu vou pedir que aguardem só um minutinho, eu concluo a primeira parte, anota a dúvida aí para não esquecer, eu peço por favor, por gentileza, aí depois a gente abre só para dúvidas, só para questionamentos, para a gente conversar. Tudo bem? Você escolheu seu orientador, mandou o e-mail, ele aceitou, assinou a carta de aceite, enviou para mim. Depois disso, quarto passo. Agora você vai fazer o trabalho. Você, em diálogo com seu orientador, vocês vão desenvolver o TCC de vocês. Esse TCC é no formato de artigo científico. 20 a 25 páginas. Há um documento lá na sala da coordenação, modelo, artigo científico, template, com as orientações pormenorizadas desse trabalho. Como é que tem que ser? Esse documento, vou voltar para a sala da coordenação. Aqui, ó, modelo de artigo científico, regra básica para o TCC, que é esse documento aqui. Um documentozinho de 8 páginas, em que ele está até inicialmente ele está no formato do artigo, ó, em que você vai montando o seu. Isso aqui é um modelo, é uma sugestão. Existem algumas questões que são regras, que são exigências, mas algumas outras questões seguem como modelo. Faz o seu título do seu trabalho, nome do orientador, resumo, palavras-chave, o abstract, o resumo em inglês, palavras-chave, e aí desenvolve. Desenvolve com introdução, o seu trabalho, o desenvolvimento dele propriamente, o que é que você tem a dizer. Aqui, essas explicações são mais sobre regras de ABNT, regras de espaçamento, ilustrações, tabelas, organização de figuras. Nossos orientadores, eles já orientam trabalhos de TCC de graduação, alguns orientam trabalhos de mestrado, de doutorado. Então, são regras que eles conhecem também. Vocês têm que saber, para não ficar esperando pelo orientador para te dar os pormenores, os mínimos detalhes. Vocês têm que ver isso aqui com calma, consultando. Além disso aqui, há uma segunda parte, só explicando um pouquinho melhor esse artigo. Só detalhando idioma, título, autor, resumo.
o desenvolvimento do artigo, referências, apêndice, anexo. Por exemplo, você fez uma entrevista com alguns pais de alunos, você coloca esse roteiro de entrevista como apêndice no seu trabalho. Você tirou algumas fotos que vão complementar o seu trabalho, você pode entrar isso como apêndice. E temos mais algumas orientações, detalhes, e aqui está, tá tópico a tópico. O TCC é formato de artigo científico, 20 a 25 laudas, páginas. Não vai precisar de sumário, não vai precisar de detalhes, como fosse uma monografia. Vocês passaram pela graduação, aqueles que fizeram o trabalho de conclusão de curso no formato de monografia, é um trabalho muito mais exigente em termos de detalhes de formatação do texto. Muito elementos pré-textuais, que a gente chama. Aqui pensa como se você estivesse escrevendo um artigo para mandar para uma revista, para publicação. Então, não precisa de dedicatória, epígrafe, agradecimentos. É um texto mais direto, mais enxuto. Você vai mais ao ponto. Ao contrário de um TCC de graduação ou até mesmo de uma dissertação de mestrado. Você tem lá 100 páginas aquela dissertação, mas se você for cortar, vira 40 só de arrudeio. Todo o seu texto, regrazinhas básicas aqui, fonte, tamanho, margem, espaçamento, são detalhes da formatação do texto. Fica atento a isso, vai conversando com o orientador. Tá bem? É um artigo como se você fosse mandar para uma revista. E aí temos um detalhe. A coordenação do NEAD, a intenção é de pegar os melhores trabalhos e publicar como e-book. Publicar em capítulo de livro dentro de um e-book. Então, o orientador ele vai avaliar, a gente vai pedir o julgamento desse orientador, vai perguntar se o trabalho, olha, esse trabalho ele está bom para poder ir para a publicação, que às vezes não é a questão dele estar ruim, estar mal feito, mas às vezes o trabalho está mais simples, mais enxuto, a escrita não está tão desenvolvida. Vocês têm um tempo curto, a gente vai falar de tempo, mas você tem relativamente um tempo curto para desenvolver esse texto. Aqueles que desenvolveram os melhores textos, a gente quer encaminhar para publicação pela editora da universidade. E caso você esteja aí pensando, não, eu quero publicar o meu trabalho, eu quero fazer a pesquisa, quero publicar meu artigo numa revista. Uma revista Qualis A, Qualis B. Pode, perfeitamente. Comunica a gente, comunica a coordenação, e você pode encaminhar seu trabalho para a revista. E aí, para quem faz posteriormente alguns processos seletivos que tem análise de currículo, é uma pontuação importante que você consegue. Eu gostaria que vocês pensassem nisso. Esse trabalho de conclusão de curso, não como uma obrigação, uma formalidade, uma exigência, mais um sacrifício a fazer para poder concluir. Não. Pensa numa oportunidade de você desenvolver algo que vai publicar e vai pontuar no seu currículo e vai fazer diferença numa seleção aí, no concurso público para professor, ou numa seleção de mestrado, de doutorado. Tudo bem, pessoal? Passada essa etapa, aqui, final de agosto, perdão, final desse mês, liberamos a lista de orientadores, vocês já podem e devem ir procurando esse povo, irem conversando, dialogando,
para desenvolver o trabalho. Em junho, 26 de maio até 29 de junho, teremos uma disciplina específica sobre metodologia da pesquisa, que é uma disciplina técnica nesse sentido, para ajudar vocês no desenvolvimento desse trabalho. Você vai ter um professor responsável, os tutores, além do orientador. Para quem, alguns alunos que já passaram por pós-graduações, que já fizeram trabalho de pesquisa, já participaram na graduação de iniciação científica, já podem estar com muito claro o que vão fazer, como, quando. Alguns outros alunos não têm esse background, não têm essa base de pesquisa, de escrita de artigo. Por isso, temos uma disciplina específica para ajudar vocês nesse momento. O projeto está em fevereiro. Quando for em junho, tem uma disciplina para trabalhar essa questão. De fevereiro para junho, tu vai conversando com seu orientador, já vai desenvolvendo, já vai trabalhando, vai seguindo. Eu vou passar para o calendário nosso. No nosso calendário, ó, calendário da nossa disciplina, estamos agora em deficiência visual e AEE, com a professora Fernanda. Só lembrando que esse calendário está disponível para vocês, lá na sala da coordenação. Em junho, tem a disciplina com o professor Ananias sobre metodologia da pesquisa. E dia 30 de junho até 31 de agosto, é isso aqui, trabalho de conclusão de curso, seminário integrador, que é para vocês finalizarem isso aqui. Nesse período não tem outras disciplinas, e eu sei que, agora nesse momento, com a disciplina de deficiência visual, e fazer o TCC, e trabalhar, e eu sei que tem muita gente que está me ouvindo aí, que tem 2 vínculos, que trabalha manhã e tarde. Quem está acompanhando pelo celular, fica a letra bem miudinha, mas vou tentar dar uma aumentada. Uma aluna ontem na reunião, disse que estava trabalhando 60 horas, manhã, tarde e noite. E estava preocupada com a saúde mental. Eu também estaria. Tem as próximas disciplinas, mas quando chegar ali, chegar junho, até 31 de agosto, vocês vão ter isso aqui para fazer. Não vão ter outras disciplinas em paralelo, a não ser a de metodologia da pesquisa, propriamente, que é para ajudar nesse sentido, e o período de trabalho de conclusão de curso, que também é para auxiliar nesse sentido. Vão ter um fôlego para poder se dedicar a essa parte. O prazo de vocês, para poder concluir esse artigo, é 31 de agosto. E, ao contrário de outras especializações, ao contrário do TCC da graduação, que ele é defendido diante de uma banca, o nosso trabalho, ele é avaliado pelo orientador. O seu orientador, até o dia 31 de agosto, você vai concluir, vai entregar para ele, o seu orientador vai ler e vai dizer para a gente, olha, o trabalho aqui está bem feito. Tem começo, meio e fim, obedece às normas de ABNT, às regras de um trabalho científico, tem conteúdo, tem qualidade. Eu, literalmente, assino embaixo. Então, já cumpre um pré-requisito para você finalizar essa etapa da sua formação. Até o dia 31 de agosto, vocês finalizam a escrita, o orientador
atesta para a gente que o trabalho está bem feito, está com tudo que é exigido dele, e haverá uma apresentação, que pode ser remota ou presencial. No dia 3 a 5 de setembro, nós iremos desenvolver aqui na UFESA o segundo Seminário Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. É um evento acadêmico, semelhante a um congresso, a um simpósio, é um seminário, em que haverão palestras. Nós estamos entrando em contato ainda, convidando alguns pesquisadores, convidando nomes que têm relevância nessa questão da educação especial, do AEE. Eles vêm para a UFESA, vão fazer as palestras, haverá também a apresentação de trabalhos, entre eles o de vocês. Uma das exigências para vocês concluírem tudo e terem direito ao seu diploma é a apresentação do seu TCC nesse seminário. E eu sei que esse é um ponto que pega. Eu estou finalizando e vou abrir para as perguntas. Tudo bem? Nesse momento, entre o dia 3 e 5 de setembro, você pode fazer a apresentação de maneira remota, online. A gente abre uma sala do Meet para que você apresente seu trabalho. E haverá apresentação presencial. Não é banca de defesa, como um TCC, como um mestrado. É uma apresentação, como uma apresentação oral em um congresso, em um evento acadêmico. Apresentou, aí você cumpriu o seu último pré-requisito, cumpriu as disciplinas, escreveu o seu TCC, apresentou ele, cumpriu o último requisito, e aí é comemorar. O trabalho foi concluído. Deixa eu só ver se tem um último detalhezinho que esteja esquecendo. E aí, mesmo um pormenor, se por um acaso o seu trabalho que você vai fazer é uma pesquisa de campo, você vai entrevistar alunos, você vai fazer observação em sala de aula, fazer alguma coisa, por uma questão ética, nós temos um termo de consentimento livre e esclarecido, em que a pessoa que está, no caso, se é aluno menor de idade, seus pais, seus responsáveis, eles vão assinar, mostrando que eles têm ciência da pesquisa que você está conduzindo, da entrevista que está fazendo, da observação, do questionário que está aplicando, e concordam com isso. Eles assinam, vocês recolhem, a gente recebe, guarda tudo isso. Se por um acaso o seu TCC for uma revisão de literatura, for uma pesquisa bibliográfica, aí já não precisa. Mas se for uma pesquisa de campo, fazendo entrevista, observação, questionário, aí é necessário. Nada que, conversando com o seu orientador, ele também já não conheça esse passo a passo. Tudo bem, pessoal? Agradeço muito vocês terem me ouvido. Vou abrir para vocês poderem colocar as dúvidas de vocês. Na medida do possível, vou respondendo. O que eu não souber, já estou com o caderninho do lado, anoto, consulto e vou informando para vocês. E, Martin, você é o primeiro aí. Pode ficar à vontade. Martin, está me ouvindo? Se tiver alguma dificuldade com o microfone, alguma coisa, só avisa no chat. Enquanto tenta resolver, eu passo para o seguinte. Pronto. Se for uma dúvida pontual, uma coisa assim mais fácil, você pode escrever no chat e a gente conversa aqui. Só para Cledi,
Perguntando sobre comitê de ética normalmente, pelo menos aqui na nossa experiência da UFESA, Mossoró, demora uns 2 meses para poder dar aprovação. E vocês não teriam esse tempo todo. Fora o tempo de elaborar projeto e juntar toda a documentação que eles pedem. Então, por isso que a gente, para o nosso trabalho, a gente pede esse termo de consentimento que seja preenchido, assinado, todos envolvidos. Afonso, vou falar? Boa noite, professor. Minha dúvida é só quanto ao requisito para fazer o TCC, porque lá no início eu também não consegui acompanhar uma das primeiras disciplinas, aí acabou que eu reprovei em uma. Aí para fazer o TCC eu tenho que concluir ela. Não. Vocês podem repor até 3 disciplinas. Perdeu uma, perdeu duas, perdeu 3, ainda dá para repor essas 3. Quando terminar, passar aqui para o nosso calendário, vai seguindo, faz deficiência visual, deficiência auditiva, chega na metodologia, desenvolve seu TCC, apresenta, está faltando uma, 2 ou 3 disciplinas, a gente vai abrir um prazo para que vocês possam repor essas disciplinas. Perdeu 4, aí está sem jeito. Perdeu 4 disciplinas, se for o caso, aí tem que fazer o processo seletivo na próxima turma para entrar, pedir aproveitamento do que fez e seguir para ver se desenrola. Pronto, aí vocês têm o acompanhamento assim das pessoas que estão pendentes ou precisa a gente solicitar? Você tem que solicitar. Aí na coordenação. Isso. Tá bom, obrigado. Tá bem? Próximo, Afonso. Era eu já, desculpa, baixei a mão aqui. Martin, resolvi sua dúvida. Você perguntou sobre os encontros, como é que vão ser semanal. Você acerta com o orientador, Martin. Cada um de vocês vão conversando com orientadores e acertando. A gente conversa semanalmente, quinzenalmente, depende da etapa do trabalho. Eu acho, pessoalmente, eu como orientador, começo é mais próximo, a gente conversa toda semana, depois que o trabalho amadurece e engrena, aí a gente consegue até espaçar mais as orientações. Mas é uma coisa bem caso a caso, você e seu orientador. Kélvia. Boa noite, professor, e a todos. Eu queria tirar 2 dúvidas. Tem um eixo que ele está assim, o eixo 3, inclusão e o ensino na escola pública. Essa escola pública pode ser compreendida como instituição pública, que hoje eu atuo em uma universidade. Uhum. Com o acesso das pessoas com deficiência, esse era o objeto assim, de estudo, o local do estudo. Então, quando ele bota escola pública, acaba restringindo, talvez a instituição pública, né? Hoje em dia você tem outros campos de atuação, então poderia ser. Poderia ser. Sim, eu acho que E é possível trabalhar com orientador externo ou com orientação? O orientador, a gente abriu um processo de cadastramento dos orientadores, algumas exigências que seja professor, seja docente, também. Esse período está aberto ainda, acho que até o final da próxima semana. Então, a maioria dos professores são aqui da instituição porque eles têm contato com essa divulgação, mas se houver orientador de fora, de outra instituição, ele é só entrar no nosso link, no nosso formulário de cadastramento, preencher, e a gente já disponibiliza o contato dele também. Certo. Mas, e aí, nesse caso, ele ficaria nessa regra que o senhor falou inicialmente de ter 5 orientandos, né? Até 5 orientandos, é o limite. Né? E com orientação é possível ou isso é uma negociação com o orientador? Em princípio, a negociação com o orientador. Tá bem? Tá bom, muito obrigada. Max Costa, questão de certificado, você cumpriu
as disciplinas, os módulos, concluiu o TCC, apresentou, aí já é encaminhado. Cada um respondendo por si. Também não é preciso esperar pelos outros. Pessoal, alguém postou pergunta no chat que eu não tenha visto, ou quer colocar alguma questão aqui? Professor, eu acho que a pergunta de Robert Nilson, se eu não me engano, está escrita no chat. Robenilson. Como será a decisão da apresentação, se presencial ou remota? Você escolhe. Então, nós temos alunos de fora, o Robenilson está colocando que é da Bahia, nós temos alunos de vários cantos do Brasil. Sim, obviamente, Robenilson é uma apresentação remota. A gente não está contando que você vai bater em Mossoró para poder apresentar o seu trabalho. Mas, se você mora aqui em Mossoró e quer fazer remoto também, é uma decisão sua. Vai ser aberto, porque ainda está muito cedo, a gente está preparando esse seminário, uma série de etapas, a gente consegue um bocado de cabelo branco com isso. Mas vai ser aberto um período de inscrição no seminário, vocês vão receber o certificado pela participação no seminário, pela apresentação do trabalho, porque será um evento acadêmico, como qualquer outro que tem. Você irá submeter o seu trabalho no seminário para apresentação e irá informar nesse momento se a apresentação que você quer é remota ou presencial. Nós pegamos as inscrições, pegamos os trabalhos que estão ali submetidos no seminário e vamos fazer a distribuição. Distribuir nas salas físicas da UFESA, as salas para apresentação presencial, e também a distribuição nas salas remotas do MIT, em que vai ter sempre 1 ou 2 pessoas para estar ajudando a conduzir e organizar essa questão. Pode falar, Viviane. Boa noite, professor. No caso das pesquisas que envolverem formulário de entrevista online, também é necessário assinar esse termo de consentimento? Isso. Como é que você faz? Deixa eu mostrar aqui o termo. O termo de consentimento nosso, ele é bem... Eu acho ele bem completo. Bem completo, porque pesquisador responsável, seu orientador. Sim. Telefone, o e-mail dele. Discente, você, seu telefone, seu e-mail. Então, o termo de consentimento começa com a identificação das pessoas que estão conduzindo aquela pesquisa. E aí é uma mensagem para o sujeito que vai ser entrevistado, que vai ser aplicado um questionário. Você está sendo convidado a participar da pesquisa, dê um título para a sua pesquisa, de preferência um título bem bonito, do NEAD e UFESA, Campus Mossoró. Sua colaboração é importante, a participação é voluntária, não tem pagamento nem custo. Sua identidade pessoal é mantida em sigilo, os dados ficarão armazenados sob a responsabilidade do professor responsável, depois eles são eliminados. Os resultados poderão ser divulgados e apresentados em congressos ou eventos científicos, revistas científicas. Entretanto, mostrará apenas resultados obtidos como um todo, sem revelar o seu nome. Na hora que a pessoa assina isso aqui, ela está dizendo que concorda que você use os dados que você coletou com ela para apresentar um trabalho, para escrever um artigo, para mandar para uma revista. É uma segurança para vocês e para a gente também, da instituição. Ok. Em qualquer momento, você poderá solicitar esclarecimentos, também poderá retirar o consentimento ou interromper a participação. Isso é um direito, é um aspecto ético que envolve a pesquisa. Uhum. Seu estudo será realizado através de
aplicação do questionário ou condução da entrevista. Se, como o caso que a Viviane perguntou, um questionário online, vai pegar esse texto, que usa o Google Forms para fazer esse questionário online, a primeira página do Google Forms é esse texto aqui, com as informações que você complementa, e ao invés da assinatura, é uma questãozinha lá de aceito participar. Ela clica e segue adiante. No caso presencial, você vai até as pessoas fisicamente, colhe a assinatura dela, a sua assinatura, professor responsável, coloca, tu está trabalhando em outra cidade, altera isso aqui, obviamente, data e segue adiante. Ok, perfeito. Obrigado, professor. Clara, poderia, por favor, repetir qual o procedimento a ser feito com relação ao orientador até dia 28? Até dia 28, Clara, nada. Até dia 28 é a gente que está correndo para organizar a lista dos orientadores e disponibilizar para vocês. Então, é um prazo que a gente está se dando. Nós temos... Os professores, eles têm até o dia 21 para se inscreverem. E fechou esse prazo de inscrição de orientadores, a semana seguinte, a gente vai trabalhar na organização dessa lista, no máximo 28. Eu, pessoalmente, eu quero fechar isso antes de 28. 28 é sexta-feira pré-carnaval. Ninguém merece. Então, antes disso, eu já quero disponibilizar a lista de orientadores para vocês. Aí, a partir daí, sim, dá uma olhada nessa lista, nome, formação, e entre em contato. Eles vão estar até aguardando vocês. Só não entre em contato no domingo de carnaval, né? Porque também espera a quarta-feira de cinza. Aí vocês passam a mensagem e começam a conversar. Já vão poder, uma coisa que vocês já podem fazer até lá, é ver esse documento aqui, tá bem? Que aqui na sala, deixa eu entrar novamente. Isso. Que aqui na sala da coordenação, onde tem orientação do TCC, é o primeiro documento que está disponível. Modelo de artigo, que é esse aqui, vai baixando, vai lá para o final. Aqui, chegou nesse ponto, uma coisa que vocês podem, eu recomendo que vocês já façam agora, nessas próximas 2 semanas, enquanto a gente não libera os orientadores, veja esses eixos. Com qual deles você gostaria de trabalhar, para que você possa entrar em contato com o orientador, já com ideia na cabeça, uma sugestão de aonde é que você quer ir, para que lado você quer levar o seu TCC. Tudo bem, pessoal? Está claro isso? Professor, consegue me ouvir agora? Estamos ouvindo. Professor, tem como também você tentar conversar com os professores para tentar ampliar o prazo de 7 dias para 15 dias em algumas atividades? Exemplo, em janeiro eu tive que fazer uma viagem, período de férias, né? Então, muitas vezes a gente só tem esse momento para poder fazer isso. Então, assim, como nós todos somos professores, às vezes a gente precisa entender que em alguns lugares a gente não consegue parar para ler o material, a gente também tem esse processo de se divertir. Aí teve um processo que eu não consegui fazer umas atividades. Eu não perdi na disciplina porque eu sempre venho cumprindo todas as regras, né, do sistema, né? Mas às vezes a gente pode... Eu já fiz 2 especializações em outras instituições que eles ampliavam o prazo, né, para 15 dias. Então, não sei se você pode depois conversar com os professores, em vez de deixar um prazo de 7 dias para cada atividade, ampliar para 15 dias, né? Ou então colocar um momento de recuperação, um fórum de recuperação, alguma atividade assim que a gente possa
melhorar essa nota, né? Já que às vezes pode acontecer esses problemas, né? De deixar às vezes para o último dia e no último dia também ficar sem internet e não consegue postar a resposta. Pronto, Martim, eu sei que essa questão não é só sua. Prazo é muito complicado. A grande maioria de vocês trabalham mais de um vínculo. Nossa especialização é um compromisso de um ano, tanto da nossa parte como de vocês, que vocês assumem com a gente, reciprocamente. Cada mês tem um módulo. A gente teve um recessozinho ali, Natal, Ano Novo, eu acho, mas já na sequência já retomou. Eu posso conversar com alguns professores, ver o que pode ser feito, mas tem também o problema de não deixar atropelar um prazo com o outro, uma atividade com a outra, não evitar virar uma bola de neve de atividades. Eu sei que isso é uma questão, não vamos ignorar isso não, mas vou conversar, ver o que pode ser feito, até onde pode ser feita alguma coisa, tá bem? E aí até aproveito, nosso tópico principal era o TCC, vamos ter outros momentos, vocês estão bem tranquilos aí em relação ao TCC, estou entendendo que a coisa está ficando, tá caminhando, mas eu queria abrir uns 10 minutos, 15, antes da gente finalizar nosso encontro, para ter um feedback de vocês sobre o curso. Sugestões, problemas, o que é que vocês poderiam me falar? Eu estou chegando agora, então, assim, eu já conversei com tutores, conversei com professores, converso com o professor Davi, mas é uma oportunidade que eu tenho para conversar com vocês, e não é toda semana que a gente pode se encontrar dessa maneira. Então, Helena, por favor. Boa noite mais uma vez, professor. Eu recebi recentemente no e-mail um resumo do histórico, né, das notas das disciplinas que a gente já concluiu. E observei que na primeira disciplina eu fui reprovada. Então, eu voltei lá no módulo da disciplina e fui olhar as minhas atividades. E percebi que teve uma semana que a gente teve, foi logo no início, foi uma das primeiras disciplinas, a gente teve muitos problemas de conexão, inclusive com o próprio sistema, com o Moodle. Então, o que acontece? Conversando com a tutora, ela orientou naquela semana para que eu enviasse a atividade para ela. E enviei particularmente para o e-mail dela. Mas essa atividade não aparece lá enviada no sistema. Então, eu fiquei preocupada, porque eu fiquei lá como reprovada, e até agora eu não obtive resposta quanto a isso. Eu recebi uma mensagem de uma tutora hoje, acho que era sobre o seu caso, Helena. A gente já está olhando isso. Ok. Tá bem? Só destacando, pessoal, se você tiver algum problema, uma questão mais pessoal, uma questão assim mais particular, pode entrar em contato comigo por e-mail também. Eu estou colocando aqui no chat, remerson@ufesa.edu.br. Então, alguma questão que não conseguiu resolver com o tutor, não conseguiu resolver com o professor, pode me procurar nesse sentido. Ok. Quem é que tinha levantado a mão? Quem é que... Vanessa está me perguntando aqui no chat se vamos trabalhar com questionário, devemos elaborar perguntas e enviar para o comitê de ética. O trabalho de vocês não precisa passar pelo comitê de ética. Não haveria tempo para que isso acontecesse. O comitê de ética tem uma avaliação muito lenta, muito demorada, muito pormenorizada. Então, assim, é o trabalho deles, mas é um trabalho que você
no mínimo, passa 6 meses elaborando um projeto e eles ficam 2 meses avaliando. Se formos fazer isso, terminou o ano, para poder ter o aceite deles à pesquisa. O que a gente pede é, se você vai fazer pesquisa com pessoas, ao invés de uma pesquisa bibliográfica ou documental, se é pesquisa com pessoas, com questionário, com o que for, para cada questionário que você vai aplicando, junta aquele termo de consentimento que está lá na sala da coordenação, para que a pessoa mostre, seja orientada, esclarecida, e mostre que consente com a pesquisa. E isso respeita os aspectos éticos que são necessários. Vanessa, posso elaborar meu TCC com questionário e apenas apresentar o termo de consentimento? Isso, exatamente. Vai acertando isso com o orientador e segue adiante. Professor Paulo. Isso. Mais alguém, pessoal, gostaria de fazer mais alguma colocação? Professor. Elisa, por favor. Eu coloquei ali no chat que eu estou com um problema, sobre ver as notas no SIGA e ver também como é que a gente sabe que perdeu aquela disciplina. Eu tive só uma que eu sou consciente que eu não enviei a atividade, mas é o do SIGA que eu não consigo entrar no SIGA. Porque quando chega na parte do aluno, aí ele entra para... Eu era cadastrada no SIGA Eduque. Aí entra lá e diz que não aceita a senha que eu coloco. Não aceita como aluno. Aí eu fico sem ver. Eu acho que a sua questão, Elisa, bate até com o que um outro colega comentou aqui, não estou lembrado quem, sobre como saber qual disciplina perdeu. Eu acho que talvez seja uma questão. É algo que eu tenho que ver no sistema. Eu estou explorando ainda o Moodle, explorando... Eu trabalho no SIGA com minhas turmas de graduação, de mestrado, mas é diferente do SIGA que eu tenho para a coordenação aqui de vocês. Então, estou fuçando, mexendo para poder até localizar essas questões. Quem foi que perdeu disciplina tal, quem foi que isso, aquilo. É uma preocupação que eu estou tendo de fazer esse levantamento. Até para poder tomar pé de como é que está a situação, que já aconteceu antes de eu chegar. Ok, obrigado. Também. Eu vou dar um retorno para vocês ainda sobre essa questão, sobre pendências de disciplina que foram perdidas. Pronto. Ok, Max. Pessoal, para a gente encerrar, nosso combinado era de 7 às 8, respeitando o tempo de todos, é uma sexta-feira. Agradeço muito a presença de vocês. Mais uma vez, me coloco à disposição. Precisando, procure. Bom fim de semana a todos. E vamos trabalhando que a gente consegue chegar lá. Ok? Um abraço a todos.